A cada semana, uma entrevista mostrando o que você faz para o desenvolvimento da sua cidade e região. A sua colaboração, a sua participação, as suas ideias, a sua realização. Atitude Empreender. Seja bem-vindo ao Atitude Empreender. O nosso convidado de hoje é Sérgio Luiz Krizansky, proprietário de 3 empresas voltadas para o segmento gastronômico. Seja bem-vindo. Eu agradeço ao convite, Sérgio, e espero estar dando uma contribuição ao seu programa. Espero que nós façamos um bom programa, que possamos esclarecer as perguntas suas para a nossa comunidade e dizer que somos muito felizes por fazer parte da comunidade pós-caldense. Sérgio, você é natural do Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho para a gente da sua infância. Olha, Sérgio, eu nasci lá na roça, né? Tenho muito orgulho de ter vindo da roça e hoje fazemos até o caminho inverso, que somos proprietários de sítio, para poder voltar lá para relembrar os tempos de criança. Eu morei na roça até os 16 anos, depois eu vim morar em Poços de Caldas. Eu nasci numa cidadezinha pequena, né? Apesar de não ser da cidade, ser lá do interior, uma cidade que se chama Rondinha, fica no norte do Rio Grande do Sul, próximo a Passo Fundo, e escolhi a Poços de Caldas para vir fazer faculdade de administração de empresa, vim para estudar e estou aí até hoje. Quando você chegou em Poços, você então veio atrás de uma formação, né? Então, conquistando inclusive 2, né? Tanto na linha de administração de empresa, como também no segmento de contabilidade. Que locais você trabalhou aqui em Poços? Como é que foi seu início aqui? Chegando aqui com 17 anos, sozinho, né? Como é que foi nesse início? Foi um começo bastante difícil. Eu morava na casa de um tio, né? Meu tio Esquil, que é o meu segundo pai. Eu sempre digo que a grande parte da minha formação, que é a formação como jovem, foi morando na casa do meu tio Esquil. E eu trabalhava de início na Olivetti, que era de propriedade dele. Depois eu saí, fui trabalhar na construção da Nuclebras. Eu trabalhei por algum tempo na fase final de obras da construção da Nuclebras. Eu trabalhava numa empresa que chamava, na época, Tenenge, Técnica Nacional de Engenharia, que era de uns engenheiros de Itajubá, que fizeram a grande parte das obras da construção da Nuclebras. Logo em seguida, quando acabou a obra, eu fui para Paranaguá, na mesma empresa, trabalhar na construção de plataformas de petróleo. Aí fiquei por algum tempo, aí resolvi casar, aí como a minha primeira esposa era daqui de Poços de Caldas, eu voltei para Poços. Então aí em seguida eu fui trabalhar numa empresa de Americana, São Paulo, por onde eu fiquei por 10 anos, e depois de eu ter galgado vários cargos dentro da empresa, eu resolvi ter meu próprio negócio. E como que foi a montagem desse seu primeiro negócio? Olha, foi bastante difícil, né? Porque normalmente quem trabalha de empregado e que tem um bom salário, que era o meu caso na época, fica bastante difícil, porque para você ser empreendedor, você tem que perder muitas mordomias que você tem como gerente de uma empresa. Quando você começa, você não tem salário, você deixa de ter várias regalias, um carro do ano, para você dar início nas suas atividades empresariais. Mas eu sempre fui muito pé no chão, com muita tranquilidade, com bastante humildade. Isso não foi os maiores problemas que eu tive naquela época. Sim, o começo que é complicado para você deixar tudo aquilo que você está fazendo para dar um início uma nova atividade em sua vida. Vivia numa linha de conforto, né? Fechava os 30 dias, essa é a sua função, mas a linha de rendimento garantida, né? A partir do momento que mudou de lado, o envolvimento ele é muito maior, né? Exatamente. A partir do momento que você deixa de ser empregado para ser patrão, né? Tem até música sertaneja, né, Sérgio? Você tem várias coisas que você jamais vai ter novamente. Que, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu nunca mais tirei férias. Você pode tirar umas férias aí de 3 dias, 5 dias, mas férias de 30 dias, eu desde 1990 já não sei mais o que são férias de 30 dias. Mas eu espero que num futuro bem próximo, quando nós tivermos uma vida mais tranquila, possamos voltar a ter essas férias tão desejadas.
Muito bom. Como é que foi o primeiro negócio? Você trabalhava com o quê? Como foi o seu primeiro negócio assim como proprietário? Eu trabalhei muitos anos vendendo vela de queimar. Essa vela que vende aí para você fazer suas orações lá na sua casa. Antigamente não tinha várias residências que não tinha luz. Então eu trabalhei vendendo velas e essa mesma empresa, ela tinha um atacado de utensílios domésticos. Então quando eu fui subindo para supervisor, depois fui para gerente, eu fazia parte das duas áreas. E quando eu saí da empresa, eu montei um pequeno atacado para mim. Aí depois o restante da história, que foi arrendar o posto Pampa, montar o primeiro restaurante, isso foi tudo já, conforme eu ia crescendo e vendo as oportunidades, que eu dei a sequência naquilo que eu percebi que era para mim crescer mais, eu teria que ter novas atividades. E o restaurante, como eu gostaria de trazer meu pai e minha mãe, que moravam lá na roça, para cá, foi um dos motivos que eu consegui, como a minha mãe sempre cozinhou muito bem, como diz a minha família, você dobrou meu pai e minha mãe a saírem da roça. Então, para nós, foi um início bastante interessante no ramo de alimentação. Meu pai tem 80 anos, minha mãe tem 81 e continuam firmes lá com a gente até hoje. No dia a dia, né? Envolvidos. No dia a dia e trabalhando muito. Quando você deu início nesse segmento de gastronômico, né? É um segmento assim, bastante complexo, envolve muitos detalhes. Como que foi o início? Porque a tua formação voltada para um segmento muito diferente desse. É lógico que você aproveitou toda a sua experiência, tanto de todos os trabalhos que você teve, como também a parte da administração, né? Por ser um administrador de empresa, por ter um conhecimento detalhado da parte contábil, tudo isso influenciou talvez muito, né? No bom andar do início da empresa. Mas como que foi esse início? Olha, Sérgio, eu sempre gostei de cozinhar muito. E uma vez eu tenho o meu cunhado, que é o Michel, lá da Seguso Presentes, fazer um comercial do meu cunhado. Nós fomos assistir uma palestra no Palace Cassino do falecido Bassi, que o Bassi eram grandes especialistas em cortes de carnes de São Paulo, e ele veio fazer uma palestra aqui em Poços de Caldas. Até foi uma palestra bem concorrida, não tinha muitas pessoas lá no Palace Cassino. E naquele dia o meu cunhado falou assim: Sérgio, você está assistindo e você faz tanto churrasco nessa casa, você cozinha tão bem, e eu acho que se você montar um restaurante você vai se dar bem. Aí foi o meu ponto de partida, onde eu falei, então vou arriscar, vou montar um pequeno restaurante para ver o que acontece. Aí com a vinda do meu pai e a minha mãe, uni o útil ao agradável, onde nós demos início ao ramo da gastronomia. Quando você iniciou, então, você tinha aí o apoio da vinda dos pais, né, que participaram ativamente desse início, e mais quantos funcionários? No início era o meu pai, né, o meu irmão, que é meu sócio até hoje, um outro menino que trabalha com a gente até hoje, e até ele tem parte da sociedade de um dos nossos restaurantes, que é o Edelar, e mais duas cozinheiras. O nosso início era eu, que era de garçom, e mais o menino, aí o Edelar, mais o meu irmão, meu pai, minha mãe. Foi um início assim, com um restaurante bem pequenininho, e que as pessoas aprenderam a gostar do nosso restaurante, e a população começou a ficar sabendo da comida que era boa, e aí foi crescendo. Aí nós montamos um pouquinho maior, e depois que nós fomos construindo onde nós estamos hoje. Nesse intervalo do início até iniciar no local onde hoje é o Pampa, qual o intervalo de tempo? Olha, foi um período bem rápido, viu? O crescimento nosso foi bastante interessante. Nós iniciamos em 96 e em 2000 nós já estávamos nessa sede própria que nós estamos, construímos em 4 anos, praticamente, foi onde que deu esse crescimento todo. Então o sucesso veio rápido, hein? O sucesso veio bastante rápido, até para nossa surpresa, porque quando você monta uma empresa, normalmente um americano ele monta uma empresa pensando num retorno lá por 8º, 9º ano. Isso são estudos que eles procuram fazer para você ter um retorno maior. No nosso caso foi bem mais rápido, foi até bastante interessante quanto que nós crescemos na época. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.